Olá pessoal, tudo bem? A campanha eleitoral está chegando ao fim, são 13 dias até as eleições e por causa disso o presidente Jair Bolsonaro, que está atrás nas pesquisas, tem usado seu horário eleitoral de forma diferente. Nos últimos programas eleitorais, na quinta-feira e no sábado, ele não apareceu. O programa eleitoral foi inteiro dedicado a tentar desconstruir a imagem de Lula, principalmente falando sobre os processos dele na Lava Jato e argumentando que não houve uma decisão que inocentasse o ex-presidente, ao contrário do que tem dito a campanha petista. É uma estratégia absolutamente perigosa, que normalmente é utilizada mais no segundo turno por quem está atrás das pesquisas. Geralmente, no primeiro turno, o candidato tenta construir a sua imagem para justamente conseguir chegar até o segundo turno. O entorno do presidente decidiu antecipar essa estratégia, principalmente porque na semana passada alguns levantamentos já mostravam, ao contrário dos feitos na semana anterior, que a distância não estava diminuindo. Pelo contrário, a expectativa deles próprios, bolsonaristas, é de que a distância aumente um pouquinho nessa semana e por causa disso eles temem uma derrota no primeiro turno. Exatamente por causa disso, o horário está sendo utilizado não para promover o presidente e tentar diminuir essa distância, mas para tentar esvaziar um pouco os votos de Lula e com isso impedir uma vitória do petista já no primeiro turno. E essa estratégia é perigosa justamente porque ao utilizar todo o horário eleitoral para combater um adversário, você desaparece dos olhos do eleitor, E mesmo quando você consegue aumentar a rejeição desse adversário, você pode acabar gerando votos em outros candidatos e não propriamente no candidato que está fazendo isso, E claro, o eleitor médio, o eleitor que deixa para decidir na última hora e que geralmente é um eleitor que está mais ao centro do espectro político, menos radical, ele às vezes se assusta com as críticas mais duras, mais combativas. Esse horário eleitoral do Bolsonaro, por exemplo, chama o Lula de ladrão várias vezes. E isso pode assustar esse eleitor médio e por isso é uma estratégia muito perigosa. A segunda estratégia foi justamente essa viagem internacional para o funeral da Rainha Elizabeth, o que tem pouco efeito prático e, muito pelo contrário, às vezes cria novas situações em que o presidente Jair Bolsonaro pode ser colocado em situação difícil junto a esses eleitores. Quando acontece, por exemplo, a crítica de que ele está utilizando essa viagem para fazer campanha, Quando ele sobe no púlpito ali da Embaixada Brasileira, que é um prédio público, para falar sobre eleições. E tudo isso gera uma tensão muito grande dentro do campo do presidente. Não por acaso ele voltou a falar nessa segunda-feira, voltou a falar de que se não vencer no primeiro turno é porque há uma falha no TSE, que há alguma coisa errada acontecendo lá, ou seja, um discurso novamente que vai na linha de que pode tentar não aceitar o resultado das urnas caso perca. E isso tem sido feito toda vez que o presidente se afasta um pouquinho do primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. Indica que mesmo com o discurso público de alguns integrantes da campanha bolsonarista de que há uma aproximação e de que há uma chance real para o presidente, eles, nos bastidores, têm uma visão completamente diferente e muito tensa e preocupante da campanha eleitoral e das chances de Bolsonaro nessa eleição. Um abraço para vocês e até mais.